Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Por quê? Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio, Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Cremos que tu é a vida, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Eu preciso de ti, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível, Nada é impossível pro Senhor, creia nisso. para ti. Nada é Impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Canta, igreja. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. creio que tu és a cura, creio que não És tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
igreja pode sentar. Irmãos, boa noite a todos. É muito bom podermos estar juntos e louvar ao nosso Deus e estarmos reunidos como igreja, juntos e buscarmos o Senhor e celebrarmos o seu nome. Nós estamos numa série de mensagens chamada Vença, Vença. Hoje é a terceira mensagem deste tema. O pastor Roosevelt começou esta série falando que para nós vencermos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Para vencermos, precisamos da unção de Deus. No domingo passado, o pastor Vinícius falou sobre vencendo os percalços da vida, e ele contou a história de José, um rapaz que teve as suas lutas e dores na família, na questão também social, e Deus era com José, e Deus estava abençoando muito a vida de José. E hoje nós vamos dar seguimento a este tema, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou olhasse nos slides o texto muito conhecido de Filipenses, capítulo 4, de 4 a 13. Filipenses, capítulo 4, de 4 a 13. É um texto muito conhecido. Filipenses capítulo 4, de 4 a 13, diz assim o texto: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo mais uma vez no nosso meio, através do poder da Tua palavra, Senhor. Deus, toma este ambiente, este lugar, este momento e derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é este: vença a ansiedade e a insatisfação. Vença a ansiedade e a insatisfação. Nós somos muito ansiosos, nós estamos muito inquietos e nada nos agrada. Você já notou como você reclama das coisas? Você já notou como você é ansioso e como eu sou ansioso e como que parece que nada nos satisfaz? É interessante que nós sabemos versículos bíblicos de cor sobre esse tema, mas parece que nós não conseguimos vencer isso. Parece que são gigantes que nos atormentam, que nos sufocam todos os dias, e nós temos temor a Deus, nós temos respeito a Deus, mas parece que a gente está correndo atrás de alguma coisa e nós não sabemos o que. Até quando a gente resolve um problema, está tudo resolvido, nós saímos do trânsito e nós estamos rápidos, ligeiros, correndo. O que está acontecendo? O que nós estamos buscando? Não sabemos. Por que nós andamos tão insatisfeitos? Por que a gente reclama tanto? Por que nada nos satisfaz? Por que nós estamos tão inquietos? Por causa
da ansiedade e da insatisfação. Diz que certa vez um capelão militar, ele decidiu fazer uma pesquisa e elaborou uma tabela de preocupação. Uma tabela de preocupação. E ele pegou de 100% durante muitos anos as pessoas todas que ele conviveu, e ele chegou à seguinte conclusão: 40% das pessoas se preocupavam com coisas que nunca iriam acontecer. 30% se preocupavam com coisas do passado. Então já foi 70% com coisas que nunca aconteceram e coisas do passado. 12% se preocupavam com enfermidades que nunca aconteceram. 10% se preocupavam com os seus parentes, adultos, crianças e amigos, sendo que esses amigos, crianças e adultos poderiam cuidar de si mesmo. E 8% realmente se preocupavam com coisas reais e verdadeiras. Ou seja, 92%, segundo a sua tabela deste capelão, são preocupações que estão fora do nosso alcance, ou que não estão na nossa alçada, ou que não vão acontecer. Então imagina, de 100%, 92% são coisas que não valem a pena a gente se preocupar, porque tem coisas que a gente não pode mudar ou resolver. Wendy Rock disse o seguinte: preocupação é como cadeira de balanço, ela nos dá o que fazer, mas não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum. Shakespeare disse o seguinte: nem toda nuvem gera tempestade. Nem toda nuvem gera tempestade. C.G. Jung disse o seguinte: a ansiedade nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois. Nós estamos ansiosos, nós estamos inquietos. Amanhã a semana começa, a gente está plugado sempre, atento a tudo. E também nós somos pessoas insatisfeitas. Nós somos pessoas insatisfeitas. Nós não gostamos de nada, nada nos agrada, nada nos agrada. Nós temos uma insatisfação imensa. Tem um cantor muito conhecido, famosíssimo no mundo, poderoso, conhecidíssimo, chamado Mick Jagger. Mick Jagger disse o seguinte: nada me satisfaz. Nada me satisfaz. Espera aí um pouquinho, como assim? Esse cara tem uma voz fenomenal. Esse cara tem uma banda de um calibre excepcional. O som que ele contrata é absurdamente caro. Esse homem já transou com as mulheres que ele quis, ele já bebeu o que ele quis, ele já usou todo tipo de droga que ele quis, e ele diz: nada me satisfaz. Como assim nada me satisfaz? E vou dizer uma coisa para você: eu e você somos como o Mick Jagger. Por quê? Nada nos satisfaz. Você diz assim: não, esse cara é um malucão lá. Mas você sabe que diariamente, semanalmente, você anda e eu ansioso e insatisfeito com tudo. Aí a gente diz: puxa, o que é isso? Nós somos como esse cara. Nós não podemos chegar e dizer e ficar julgando ele. Nós somos assim. Nada nos satisfaz. Nós não gostamos de nada. E nós estamos sempre inquietos, sempre ansiosos. E a pergunta é: o que nós estamos querendo? O que você está querendo? Por que você acelera mais o carro? Por que você anda mais rápido? Porque eu e você não damos tanta atenção às pessoas, porque a gente não pode parar. Aonde nós queremos chegar? Aonde? Me diz aonde você está querendo chegar. Amanhã você vai começar a 1000. Aonde você vai chegar? E isso se torna uma repetição de uma ansiedade que não nos satisfaz e de uma insatisfação que não transforma o nosso coração, mas ela permanece lá. Nós lemos um texto que está em Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Você sabia disso? Filipenses é a carta da alegria. Paulo, nesta carta da alegria, ele fala sobre 4 ladrões da nossa alegria. E são 4 capítulos, cada capítulo ele fala sobre um ladrão da alegria. No capítulo 1 de Filipenses, ele fala que as circunstâncias podem roubar a nossa alegria. No capítulo 2, ele fala que pessoas podem roubar a nossa alegria. No capítulo 3, ele diz que coisas materiais podem roubar a nossa alegria. E no capítulo 4 que nós lemos, ele fala sobre a ansiedade. Ele diz: a ansiedade pode terminar com a sua alegria, ela pode exterminar a sua alegria.
E nós somos pessoas que queremos ser felizes, mas a gente não consegue. Ou tem circunstâncias no meio, ou tem pessoas, ou tem coisas, ou tem a ansiedade. E esse capítulo fala sobre a ansiedade. Como que Paulo estava para falar isso? Alegrem-se sempre. Ele estava o quê? Na praia? Alegrem-se. Alegrem-se porque o sol está maravilhoso, a areia maravilhosa, está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu estou bem, eu estou de férias. Alegrem-se. Ou ele voltou das férias motivado, alegrem-se. Paulo chegou depois de uma viagem pelo mundo de 1 ano e disse alegrem-se. Aí é fácil. Sabe o que aconteceu? Paulo estava há 4 anos preso. 4 anos estava preso. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia e 2 anos em Roma. E outra coisa, ele está em Roma agora e ele sabe que ele vai ser morto em Roma. Ele sabe que ele vai ser morto nos próximos tempos ou nos próximos dias. E ele diz para nós uma coisa absurda: alegrem-se. Esse cara só pode ser louco. Alegrem-se, alegrem-se. Por que esse cara tinha essa alegria? Por quê? Por que esse cara era assim? Porque ele lá na sua prisão, algemado à beira da morte, como diz Hernandes Dias Lopes, como na antessala do martírio, ele diz, alegrem-se. Ele diz assim, olha, não deixe que as circunstâncias tirem a alegria de vocês, não deixe que as pessoas, as coisas materiais, e que a ansiedade. Como assim, Paulo? Como assim, Paulo? Você está preso, e você diz para mim, alegrem-se. Talvez você é como Paulo, você não está preso, mas talvez situações estão prendendo você. Um problema familiar, uma questão no trabalho, uma situação pessoal, um problema de saúde, um desafio que você não tem conseguido. Talvez você tenha se sentido preso, você não consegue se livrar dessas amarras que te prendem toda semana e todos os dias. E aí você diz, João, eu acho legal, mas eu não consigo, cara. E eu quero dizer para você, eu também não consigo. Eu não consigo. Nós não conseguimos, gente. A gente quer ficar alegre, mas a gente não consegue. Mas Paulo, ele nos dá um exemplo lá na prisão. Ele diz, alegrem-se. Você está se sentindo preso? Talvez tenha sido muito trabalho. Talvez você tenha coisas assim que você diz, o que é isso? Gente, você já viu o final do ano? Eu não gosto de final do ano. É uma coisa atrás da outra. A gente parece umas marionetes. A gente para de produzir e as pessoas nos convidam para tudo. Você vai para tudo que é lado e você só fica como escravo dos outros, fazendo aquilo que os outros querem, indo a 300 eventos. Aí você chega no final do ano e diz assim, e eu? Onde é que eu estou nessa história toda? Nós estamos assim, estressados, ansiosos e inquietos. Jesus Cristo quer te dar alegria, paz e satisfação. Jesus Cristo quer te dar alegria, paz e satisfação. Como vencer a ansiedade e a insatisfação? Olha só, eu vou ler algumas coisas aqui durante a mensagem, porque tem muitas coisas interessantes aqui, tá bom? Como vencer a ansiedade e a insatisfação? Em primeiro lugar, exercite a alegria e a moderação. Exercite a alegria e a moderação. Alegria. Ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Olha só que interessante, vou ler várias coisas aqui interessantes. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre. Como a vida é um mosaico, onde não faltam as cores cinzentas do sofrimento, nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Na verdade, nossa alegria não é ausência de problemas. Neste mundo passamos por muitas aflições, cruzamos vales escuros, atravessamos desertos e águas profundas, mas a alegria verdadeira jamais nos falta. Nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo. Você quer ser alegre? Centra a sua vida em Cristo. O salmista disse o seguinte, olha que versículo maravilhoso, Salmo 34, 5. Ele diz assim, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. As pessoas que olham para o Senhor, elas ficam radiantes, mesmo em meio aos problemas e dificuldades. O que Paulo está nos dizendo não é assim, ó, seja um bobo alegre. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim, ó, escute uma notícia ruim e ria na cara da pessoa. Não é isso que ele está falando.
Ele está dizendo o seguinte: exercite a sua alegria. Ele não está dizendo que você não vai se entristecer, ele está dizendo: faça um exercício da sua alegria. E ele fala sobre amabilidade ou moderação. Essa palavra significa aquilo que não apenas é justo, porém melhor ainda do que a justiça, ou seja, deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Ele diz: sejam amáveis, sejam moderados com as pessoas. Colossenses 3, 12 a 14 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo está nos dando uma aplicação aqui, uma dica. O que ele está dizendo? Seja mais alegre, seja mais amável, seja mais leve. Sabe que eu tenho coisas na minha vida que eu levo muito na ponta da faca. Eu preciso ser mais leve, mais alegre, mais manso, mais tranquilo. Nós precisamos ter um estilo de vida mais tranquilo. Sabe por que a gente está tão atribulado, tão ansioso e tão inquieto? Porque a gente não confia que Deus pode cuidar da gente. A ansiedade e a insatisfação mostra que nós não confiamos em Deus. Mostra que nós estamos dizendo para Deus: Deus, tu é muito bacaninha, mas eu vou resolver. Nós estamos dizendo isso para Deus, com a nossa ansiedade e com a nossa insatisfação. Então seja mais leve nos relacionamentos, perdoe mais, peça perdão, ame, sorria mais, exija menos de você. Se você perguntar para pessoas que tiveram uma vida abençoada ou uma vida atribulada, com certeza ela vai dizer para você: eu devia ter pegado mais leve, eu devia ter ido mais com calma, eu devia ter ido mais, sabe, mais perseverante e tranquilo, não precisava correr tanto. Pega mais leve com a vida, vai mais devagar, sabe, alegre-se mais, brinque mais, brinca com os teus filhos, brinca com a esposa ou com o marido, brinca com os parentes é mais complicado, mas brinca com os parentes, faz bem, brinca. Segundo lugar, entregue suas inquietações a Deus. Entregue suas inquietações a Deus. Olha o que Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou explicar para você o que é ansiedade. A palavra ansiedade, essa palavra ansiedade, ela significa, sabe o quê? Estrangulamento, estrangulação íntima. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa estrangulada. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado, é como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A ansiedade produz uma fragmentação existencial. A pessoa é rasgada ao meio. Ela produz uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa perde o equilíbrio. Warren Wiersbe disse o seguinte: a palavra ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. As nossas esperanças puxam-nos numa direção, os nossos temores puxam-nos na direção oposta, e assim ficamos rasgados. A ansiedade nos rasga. A ansiedade rasga você e eu. Muitos de nós aqui estamos rasgados, nós estamos estrangulados. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. A ansiedade rouba as nossas forças. A ansiedade é uma voz
da incredulidade. Quando nós somos ansiosos, nós estamos dizendo: Deus, eu não creio em você. Eu não creio em você. E nós estamos assim, gente, nós estamos estrangulados. A nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele está nos estrangulando, está nos matando vivos, porque nós estamos inquietos demais, ansiosos demais. O salmista diz o seguinte no Salmo 94:19, olha que coisa fantástica: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E a oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Deus não apenas dá uma ordem, não andeis ansiosos, mas oferece a solução. Não apenas diagnostica a doença, mas também oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. William Hendricks diz que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus, onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E sabe qual é o resultado? Paz. Paz. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela não vê Deus, às vezes ela não sente Deus, mas quando ela se levanta dos joelhos dobrados, ela sente uma paz no coração maravilhosa. E eu quero explicar para você que paz é essa, presta atenção. A palavra grega, frouren, é um termo militar para estar em guarda. Assim, guardar traz a ideia de uma sentinela, um soldado na torre de vigia, protegendo a cidade. A paz de Deus é como um exército, protegendo-nos dos problemas externos e dos temores internos. Paulo diz que esta paz guarda os nossos corações, sentimentos errados, e nossas mentes, pensamentos errados, as nossas emoções e a nossa razão. A paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração, que é o manancial da vida, a fonte do pensamento, da vontade e do sentimento. O homem de fé e oração tem se refugiado na fortaleza chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ele é a nossa paz, o Senhor é que guarda a nossa mente e o nosso coração e nos dá a paz. O que você tem que fazer diante disso? Derrame sua vida diante de Deus, vá até Ele, diga quais são suas inquietações, peça soluções, clame para que a sua paz esteja presente no teu coração e mente. Amanhã cedo você vai sair para trabalhar, levanta um pouco mais cedo e diz para Deus: Senhor, hoje eu tenho coisas para resolver que eu nem sei como vou resolver. Diga o que está ansiando você e você vai ver a paz de Deus no seu coração. Nem tudo pode dar certo, mas a paz de Deus, a presença de Deus, a plenitude do Espírito Santo vai estar no nosso coração. Nós precisamos ir a Deus, irmãos. Cada dia mais eu preciso mais de Deus. Vocês nem imaginam. Cada dia mais. Cada dia mais. Cada dia mais. Eu estava dizendo ontem aqui nos jovens, eu tenho me sentido ultimamente cada vez mais incapaz, cada vez mais falho, cada vez mais pequeno, cada vez mais impotente. Mas quando eu vou a Deus, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei onde Deus está. Eu não enxergo Ele, eu não sinto Ele, mas eu percebo que Ele me derrama uma paz no meu coração. E eu sinto vontade de viver de novo, de ir adiante e além. É a paz do Espírito Santo de Deus, é a paz do Senhor. Terceiro lugar,
é este aí. Desintoxique sua mente. Você precisa desintoxicar a sua mente. Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Como que nós desintoxicamos a nossa mente? Tirando o que tem lá dentro? Não, não é isso. É enchendo ela de coisas novas. As coisas que estão lá, encrostadas, elas não vão sair se você meter um pé de cabra, ou jogar água quente lá dentro para tirar a gordura, não. Começa a colocar coisas boas na sua mente, começa a colocar coisas de Deus, e você vai ver que você vai deixar de ser uma pessoa ansiosa. Eu quero explicar isso para você, são várias expressões, tudo isso, vou explicar para você. O pensamento é uma área estratégica a ser guardada. Pensamentos errados levam a comportamentos errados, e comportamentos errados levam a sentimentos errados. Por isso, devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou perdida? É na mente. É na mente. Lá que você ganha ou você perde. E Paulo, ele faz uma lista de várias coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Presta atenção. Tudo que é verdadeiro. O que significa isso? Significa verdade em oposição àquilo que é irreal, insubstancial, ou verdade em oposição à falsidade. Ele diz tudo que é respeitável. Isso significa, traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e tudo o que ele faz deve ser um culto a Deus. Ele diz assim, tudo que é respeitável. O universo é um santuário, Deus está nesse santuário e nós também. Deus está nos vendo, devemos ser respeitosos e puros. Tudo que é justo enfatiza aqui uma correta relação com Deus e com os homens. William Barclay diz que essa é a palavra do dever assumido e do dever cumprido, tudo que é justo. Paulo diz tudo que é puro, descreve o que é moralmente puro e livre de manchas. Tudo que é amável significa tudo que é agradável, aquilo que suscita amor, deve estar na nossa mente. Tudo que é de boa fama, literalmente falar favoravelmente. Nos lábios do cristão e em sua mente devem existir somente palavras que são adequadas para ser ouvidas por Deus. Enche a sua mente com essas coisas. Enche a sua mente com coisas de Deus. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que significa? Virtude moral, aquilo que merece louvor ou que inspira a aprovação divina. Enche a sua mente. Você vai desintoxicar a sua mente, enchendo ela de coisas maravilhosas. Eu gosto muito do salmista, no Salmo 19, que ele diz assim, o verso 7 e o 14, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E ele termina dizendo assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele está dizendo, a minha vida, a minha mente, o meu coração, os meus olhos, os meus ouvidos, eles estão cheios de Deus, cheios da presença de Deus. O que nós devemos fazer com relação a isso? Procure ver, falar, ouvir e tocar coisas verdadeiras, puras e amáveis. Coisas verdadeiras, puras e amáveis. Você vai ver que a ansiedade e a insatisfação vai diminuir cada vez mais. Quarto e último lugar. Aprenda a viver o quê? Feliz
e satisfeito. Olha o que Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Tem gente que não entendeu o que diz esse versículo ainda. Sabia disso? Ele é mal interpretado. Eu vou explicar para você. Paulo escreve esta carta para registrar seu tributo de gratidão a essa igreja, a igreja de Filipos, que foi sua parceira no ministério até o final da sua vida. Ele fica muito feliz com esta igreja que ajudou muito ele, mas ele exalta, ele se alegra com o Senhor. E ele ele continua falando uma coisa interessante. Ele diz: o meu contentamento é ultra circunstancial. É ultra circunstancial. Paulo está dizendo: eu não sou feliz, eu não fico tranquilo e calmo porque as coisas estão bem. Não, eu estou preso há 4 anos. E ele diz: a minha alegria, o meu contentamento é ultra circunstancial. A vida de Paulo não floresceu num paraíso. Ele passou por grandes necessidades. Ele sabia o que era fome, sede, frio, nudez, prisão, açoites, tortura mental e perseguições. O apóstolo não é uma estátua. Ele é um homem de carne e osso. Ele já teve experiências de alegrias e aflições, mas na urdidura dessa luta aprendeu a viver contente. Seu contentamento, porém, não emanava dele mesmo, mas de um outro, além de si mesmo. Seu contentamento vinha de Deus. O contentamento é um aprendizado e não algo automático. O contentamento ou a satisfação de Paulo não está em coisas ou circunstâncias. A base do seu contentamento é Cristo e não o dinheiro, não o poder, não o sexo, não as circunstâncias. Paulo está preso, gente. Ele está preso há 4 anos. Ele diz: não fiquem ansiosos, fiquem tranquilos, aprendam isso. Aprendam isso. Paulo disse: eu já passei fome e eu já tive mais do que eu precisava. Ele disse: eu não tive nada e eu tive tudo, mas nas 2 circunstâncias eu consegui passar tranquilo e em paz, sem ansiedade ou insatisfação, porque o meu olhar está em Cristo e não no desempenho desta semana, deste dia, deste momento. É isso que Paulo está nos dizendo. Ele não está dizendo assim: alegrem-se porque eu sou o magnata do deserto. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: alegrem-se porque eu estou preso e o Senhor é o meu Deus. Eu já passei por coisas nebulosas e eu já tive momentos de glória, mas a minha vida está fundada, firmada na rocha que é Cristo. Romanos 5, 3-5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero dizer para você que você vai passar por momentos muito difíceis na sua vida. Pode ter certeza que vai passar. Mas também você vai ter momentos onde parece que as bênçãos vão correr atrás de você. O que Deus está falando é o seguinte: nos 2 momentos, eu tenho paz e alegria para dar para você no seu coração. Eu tenho esse poder. O Espírito Santo pode te ajudar em qualquer momento da sua vida. Amém? Amém. E ele termina mostrando uma confiança inabalável em Cristo. Inabalável. Paulo está preso na sala de espera do martírio, com um pé na sepultura, caminhando para a condenação inexorável. Ele ergue-se como uma rocha que, mesmo fustigada pelo vendaval da adversidade,
permanece firme e imperturbável. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sofrer, ou eu posso ter dias de glória, o Senhor vai me fortalecer para isso. Paulo não pode tudo. Ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. Ele tudo pode porque o Todo-Poderoso, Filho de Deus, é quem o fortalece. Ele é como uma máquina ligada na fonte de energia. A força do seu trabalho vem não dele mesmo, mas do poder que vem de Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 118, 1 e 2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse é o nosso Deus. E Deus, Ele pode te dar essa capacidade de viver satisfeito e feliz em qualquer situação. Viva feliz e em paz, independentemente das circunstâncias. Deixa Jesus ser suficiente no seu coração. Nós temos passado dias difíceis, gente. Dias difíceis, dias duros, dias complicados. E às vezes a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria. Eu estava falando ontem que nós olhamos para Paulo e dizemos assim: puxa, Paulo é o cara mesmo? Será que ele é o cara? Ele já viveu com nada. Ele já teve tudo. Ele já esteve no porão, ele já esteve no palco. Ele esteve em todos os lugares que você possa imaginar, lá no chão e lá no céu. Mas ele diz: eu aprendi que as circunstâncias vão mudar. Segunda pode ser péssimo, terça-feira pode ser maravilhoso, quarta pode ser horrível, quinta-feira maravilhosa, quinta pode ser um dia angustiante, sexta pode ser maravilhoso, sábado pode ser terrível, mas no domingo o Senhor ressuscita e me ajuda. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nos ajuda nessa lida diária. E para finalizar, pode passar. Vença a ansiedade e a insatisfação. Arthur W. Pink disse o seguinte: a preocupação é tão definidamente proibida como roubo. A preocupação é tão definidamente proibida como roubo. Cyril Barber disse o seguinte: nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. O grande teólogo Agostinho disse: ó Senhor, Tu criaste-nos para Ti, e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em Ti, no Senhor, até encontrar descanso no Senhor. Você está inquieto? Você está insatisfeito, você está ansioso? Eu quero dizer para você, você está com sede de Deus. Sabe quando você está sem tempo no centro da cidade, correndo para tudo que é lado? Você não está correndo atrás daquele objetivo que você quer. Você não sabe, mas você está correndo atrás de Deus. As pessoas dizem que o nosso ato de respirar é o homem em busca de Deus. Nós estamos atrás de Deus e não sabemos. Você está atrás de Deus e você não sabe. Você acha que você está atrás de dinheiro, de sexo, de poder, de fama, de glória, de capacidades e de talentos. Você não está atrás disso. Você está atrás do Criador do universo, mas você ainda não sabe disso. Você anda atrás dele e você não descobriu isso ainda. Você anda inquieto por essa vida há anos, e você precisa entender que você na verdade está atrás desse Deus, o mesmo Deus de Paulo, que chegou para Paulo e foi suficiente para Paulo. Paulo poderia dizer: eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu tenho o meu Salvador morando aqui. O Espírito Santo mora aqui dentro de mim. E isso é tudo que eu preciso. O resto é conversa. Quero contar 2 histórias para terminar. Presta atenção. Em agosto de 1918, um saveiro estava sendo puxado por um rebocador no rio Niágara, quando o cabo se quebrou.
As fortes correntezas logo conduziram o barco em direção às cataratas. Quando estava para cair, o barco encalhou em algumas rochas bem acima das quedas. Os 2 homens que estavam a bordo foram salvos apenas no dia seguinte. Eles passaram uma noite de terror, pois esperavam a qualquer momento despencar para a morte. Essa história aconteceu há quase 90 anos. E a velha barcaça continua lá no mesmo lugar até hoje. Ela não caiu. Jamais aconteceu a queda prevista. A esperada queda do barco, que trouxe ansiedade e desespero àqueles homens, não aconteceu. Da mesma forma que a maioria dos problemas que tiram nossa paz e alegria também não nos atingirão. Fica tranquilo, o barco não vai afundar. Fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E para terminar, eu quero contar uma história que parece simples, assim, uma coisa muito simples, uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com isso. Você já viu os passarinhos nos fios? Vocês já viram? A gente está acostumado a ver, mas vamos parar para pensar sobre os pássaros nos fios de luz, de alta tensão. O bichinho para naquele fio fininho e ele dorme ali. Como isso? Imagina você, com o peso que você tem ou não, enfim, em cima de um fio fininho ali assim, ó. O que ia acontecer? Ia cair os postes tudo. Ia cair os postes. Mas, o que acontece com o passarinho? Ele sobe no fio, olha só, ele sobe no fio e ele dorme em cima do fio. O que é isso, gente? Como que pode um bichinho dormir em cima do fio? Sabe por que ele dorme em cima do fio? Como é que é a perna do passarinho? É o contrário da nossa. Nós somos assim, ó. Se nós nos movimentarmos, vai ficar assim, ó. O passarinho é o contrário. Você já percebeu isso? Ele é assim, ó. Nós somos para frente, ele é para trás. Aquilo ali é que segura ele. Eu vou ler isso para você, presta atenção. O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Gente, que coisa fantástica! Sabe por que ele se mantém ali? Porque ele está quase que ajoelhado. E ele se mantém naquele fio. O que é isso? Que coisa fantástica! Sabe quando é que você vai se manter de pé nessa vida? Quando os teus joelhos estiverem dobrados diante do Criador. Quando você estiver dobrado diante do Criador, vai bater as tempestades, os ventos. O fio vai ficar cada vez mais fino, mas quando você se ajoelhar diante do Criador, você vai se manter ali, dormindo em paz, diante do Senhor. Que coisa fantástica, gente. Que coisa fantástica. Um simples pássaro que tem os seus tendões encurvados. Ele se mantém de pé naquele fio fininho e ele dorme ali. Ele se segura ali. Gente, que coisa maravilhosa e extraordinária. Talvez você está aqui hoje. Não tem sido fácil a vida para você. Não tem sido fácil. A dureza está pegando você. Não tem sido fácil. Tanta coisa. E entra ano e sai ano e a gente fica nessa mesma vida, ansiosos e inquietos. E Paulo manda um bilhete de amor para nós. E ele manda esse bilhete lá da prisão. Há 4 anos preso, ele diz para nós: alegrem-se sempre no Senhor. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E ele estava lá amarrado, ele estava sujo, ele estava desvalorizado, ele estava solitário naquele lugar. A guilhotina de Roma ia cair sobre o seu pescoço, mas ele olha para o Salvador e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, não porque eu sou capaz, mas eu creio num Deus que me ajuda e mantém a calma na minha alma.
se Paulo vivesse no nosso tempo, ele ia dizer assim: eu vivo suave na nave. Eu vivo suave na nave. Eu estou bem, eu estou tranquilo, porque o Senhor, Ele alimenta o meu coração. Amém? Quero deixar essa palavra com você nessa noite. Nós vamos ter um momento de oração agora. Nós vamos orar ao nosso Deus e colocar o nosso coração diante de Deus nesta hora. Pastor, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho pessoal. Deus tem sido muito bom para comigo, porque de muitas formas eu tenho sentido que Deus tem impedido que Satanás me atacasse. Meu grande problema é lutar comigo mesmo, com o mal que está dentro de mim, com o coração que está dentro de mim, com os meus pensamentos que são muito maus, tantas vezes. Mas Satanás não tem me atacado muito. Aliás, eu acho que ele não vai conseguir muito mais comigo nas áreas mais difíceis do homem: sexo, mulher, porque tenho a mais querida da terra. Dinheiro, eu já fiz um levantamento, não tem nenhum parente rico que vai deixar para mim. Não vou ganhar na loteria porque eu não jogo, então é isso aí para sempre. Poder, Deus sabe que eu não anseio poder. Então eu acho que Satanás não vai ter muita vitória comigo, embora o texto diz que eu tenho que estar cuidando, não é isso? Mas eu acho que ele não vai ter, não, esse aspecto de me derrubar. E principalmente, aqui no texto que o pastor João pregou, tem uma palavra que diz assim, para a gente se apropriar, se apoderar da palavra e cumprir. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: eu estou vendo muitos cristãos aí, ou alguns cristãos, já convertidos, procurando libertação da ação de Satanás em sua vida. Pensem, imaginem, uma linguagem figurada, um coração sem Cristo. É um coração negro, é um coração com via aberta para todo mal, é um coração que pode aceitar qualquer mentira. Mas quando Cristo entra no coração de uma pessoa, Ele diz: eu sou a luz do mundo. E lá Ele consegue ver todas as coisas que estão dentro do teu coração. Depois Ele diz assim: eu sou a água da vida que purifica. E depois Ele mesmo diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Experimentai a verdade e ela vos libertará. Então, quando você tem essa consciência da tua liberdade, de que Cristo, nós pregamos tanto que Cristo habita em nosso coração, que Ele é a água da vida, que é a luz do mundo, e que Ele toma o teu coração. A Bíblia diz que Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Você tem que começar a sentir liberdade, sabe? Como a mensagem que nós ouvimos hoje, sabe, a gente encontra tanto cristão ansioso, e nós já ouvimos tanto isso. Por que você anda ansioso? Quais são as armadilhas que Satanás tem envolvido a tua vida, que você assim, não vou cair nessa, não caio nessa, mas às vezes os valores bíblicos, né, não estão sendo colocados em nosso coração, e nós não estamos nos apropriando dele. Conhecemos a Bíblia, citamos de cor e salteado, sabemos onde eles se encontram, mas não fazem parte da gente ainda. Meus irmãos, é verdade. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo,
e ele vai fugir de vocês. Porque a palavra de Deus vai fugir. Cadê nossa vitória? Contra a ansiedade. Você não consegue parar um pouquinho e entrar que o teu coração está puro, teu coração foi lavado com a palavra, teu coração está claro, Cristo está. Você não entendeu ainda isso? Que você vai precisar de libertação de quê, meu irmão? Libertação se você não se apropriou dessa palavra. Sabe? A palavra de Deus nos é dada para que nós entendêssemos que nós somos mais do que. Qual é o texto que fala sobre derrota para o filho do Senhor? Só se ele abrir a guarda e não crer na palavra de Deus. Nós precisamos andar mais altaneiramente, não com orgulho, com vaidade, porque ele, nosso inimigo, já está derrotado. Vai ser lançado no inferno, o acusador dos nossos irmãos, para sempre. Gente, sabe, é uma outra vida que nós temos que ter, uma vida de vitória, porque senão nós sempre ficamos esmola, culto de libertação segunda-feira, como é que eu vou poder ajudar aquele meu irmão? Eu estou sempre dependente, nós estamos encontrando sempre crentes dependentes, dependente, cadê o irmão que se levanta e diz com toda a autoridade, Cristo está em mim, Ele venceu a cruz, eu também vencerei esta vida, sabe? Nós estamos precisando ter essa certeza. Cristo entrou, imagina naquele dia que você entregou a sua vida a Cristo, Ele entrando no teu coração, o que Ele encontrou lá? Ele encontrou tanta coisa, e Ele diz, olha, eu vou pegar todas essas coisas, estão cravadas lá na cruz, eu já levei tudo isso sobre mim, isso não te pertence mais, é meu, e a gente carrega temor, carrega insegurança, carrega dúvida, e muitas vezes nós colocamos uma heresia na palavra do Senhor, quando não existe isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres é aquele que não tem amarra. Livres é aquele que não tem nada com o passado. Livre é aquele que um dia pode ter feito um pacto com Satanás, mas não existe mais, porque Cristo levou sobre ele. E eu tenho dito aqui que podem pegar todos os centros espíritas de Santa Maria, do Brasil, se reunirem para fazer um trabalho contra um filho de Deus, contra mim, porque ele não pega, porque o Espírito Santo de Deus é infinitamente maior. Nós precisamos crer nisso. O que nos move é a nossa fé. É a fé com que faz que nós sejamos vencedores nos momentos, senão qualquer tribulação, ai, coitadinho de mim, ai, Satanás está judiando de mim, Satanás está sapateando na minha cabeça. Meu irmão, isso é menosprezar o poder do Senhor. Isso é menosprezar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E isso para mim ainda é o maior segredo. O Espírito que é santo. O Espírito que é santo consegue morar em alguém que é imundo como eu. Mas isso é pelo poder de Deus. Eu tenho que ver desta forma, sabe? Lança sobre ele essa ansiedade. A proposta é para você vencer. A proposta é para você ser vitorioso. Nada menos do que isso. Não é nem para andar em dúvida, não, nada menos do que isso. Se tiver em dúvida, vai na palavra. Ela vai te mostrar isso para você. Às vezes nós pegamos até erradamente a palavra de Deus e diz assim, com Deus eu posso saltar muralhas, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Mas a gente fala com isso com referência à doença, com referência a dar bem no emprego, mas a gente não fala, não pensa espiritualmente, que no mundo espiritual, você já é vitorioso. Sabe por quê? Porque lá em Efésios está escrito assim, vocês já estão assentados, aonde? Nos lugares celestiais. Já estão assentados. Deus falando, como é que eu posso estar sentado num lugar celestial, se eu estou derrotado,
se eu me sinto lá esmagado pelo inimigo? É questão de você se apropriar. Eu queria orar nesse momento, né? Orar. Quem sabe para que essa palavra de Deus pudesse se tornar viva para você. Mensagem que você ouviu hoje. Não andar ansioso. Descanse. Confie nele. Quantas vezes você andou ansioso naquela estatística que o pastor apresentou? Quantas vezes você andou ansioso e passou? Não foi nada. Sabe, a coisa passou. Passou. E você, mas não viveu alegre, deixou alguém triste, às vezes pegou uma úlcera, sabe? Vamos viver uma vida de vitória mesmo. É possível fazer isso. Problema vamos ter, mas vamos passar por eles, sabe? A tua vitória é maior no céu, já está garantida com Cristo, sabe? Isto é fé. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a prova, a convicção e a certeza de tudo aquilo que nós esperamos. O que você espera? Então coloque a fé nisso. Eu queria orar. Talvez você esteja precisando, diga: Senhor Deus, olha, realmente é fé. Realmente, Senhor Deus, a tua palavra entre no meu coração e me dê essa firmeza. Senhor Deus, é isso que eu estou precisando. Senhor Deus, eu queria que o que está escrito na tua palavra fosse verdade, verdade para a minha vida. Eu quero viver por ela. O justo viverá, né, da fé, o justo viverá pela fé. Talvez você esteja precisando disso. Talvez Satanás tenha tirado alguma semente de fé do seu coração. Mas Cristo quer renovar nessa noite. Você quer pedir isso ao Senhor? Fique de pé onde você está, e eu quero orar, interceder por você que está de pé, por você que precisa disso, por você que quer crer nisso. Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus, esclareça a tua palavra em meu coração, Senhor. Deus bendito, obrigado pela palavra dessa noite, Senhor Deus. Pai querido, nós precisamos vencer a ansiedade. Nós não precisamos temer mais nada, porque a morte já foi vencida com a morte de teu filho Jesus. E a tua palavra diz: ó morte, aonde é que está a tua vitória? E Senhor Deus, porque nós vencemos em Cristo Jesus. Pai querido, tantas outras promessas nós temos na tua palavra, Senhor Deus. Nós já fomos libertos por Cristo Jesus. Que liberdade maravilhosa, e só esta liberdade que faz-nos andar na luz de Cristo. Obrigado porque a luz de Jesus raiou em nosso coração e brilhou em nosso coração, Senhor Deus. Pai querido, obrigado por esta certeza que nós temos, e por ela nós queremos viver. Obrigado pelo teu amado Senhor, e nesta noite, cada pessoa que está de pé, Senhor Deus, restaura, aumenta, proporciona ainda mais fé, Senhor Deus, para que nós tenhamos nada menos do que aquela vida que Jesus nos prometeu, a vida em abundância, muita vida, Senhor, e é em nome dele que nós oramos, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana, uma semana de vitória com Jesus.